Olá pessoal, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro O Poder da Intercessão, de Valnice Milhomes, e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 9, intitulado O Amor na Intercessão. Vamos começar este capítulo fazendo ecoar novamente em nossos ouvidos as contundentes palavras de Jesus, o grande intercessor, e de Paulo, que assimilou o espírito de intercessão. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. João capítulo 15, verso 13. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. O amor de Deus em ação. Quem pode entender ou descrever o amor de Deus? Ele é a força motora de todas as suas ações, a essência da sua própria natureza, do seu ser, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. O que senão o seu amor e graça o levaram a pôr em operação tão grandioso plano de redenção consumado em Cristo Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ele olhou para a humanidade rebelde, extraviada, vendida à escravidão do pecado, seguindo deliberadamente seu próprio caminho e ainda assim deixou-se mover em seu coração a favor dela, dizendo: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-la-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Ezequiel capítulo 34, verso 11, 12 e 16. É esse zelo de busca que o move ao encontro dos homens, exercendo um forte poder de atração pela força do seu próprio amor. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11:4. Com amor eterno te tomei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. O que Deus tem visto no homem para amá-lo tanto? Apesar de tudo, ele ainda diz: visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra eu te amei. Jeremias 43:4. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te cravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49, verso 15 e 16. O amor de Deus gera filhos. Quando o amor de Deus levou a prover um intercessor infalível, um mediador, ele visava tomar o homem de onde estava para levá-lo à posição inicialmente projetada por ele, a de filho, com todos os direitos e privilégios que isso implica. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João, capítulo 3, verso 1, parte A e o verso 2. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados,
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, verso 10, 11, 12, 19 e 21. O amor de Jesus. É esse mesmo espírito de amor de Pai que domina Jesus, o grande intercessor. Ele veio não por mera obediência, mas por amor. A Bíblia é enfática ao dizer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 25, parte B e versículo 27. E não descansará em sua contínua obra de amor até ver seu alvo totalmente consumado na glorificação dessa igreja, absorvida pela sua semelhança e glória. O amor era a força que movia Jesus em todas as suas ações. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, verso 9, 10 e 12. Se Jesus é o intercessor, a cabeça da igreja, é em sua vida que vamos encontrar as virtudes a serem cultivadas na nossa. Estamos diante da primeira delas, que deve nos caracterizar no ministério da intercessão por todos os homens. Quando nós identificamos com o Pai e com Jesus Cristo pela assistência do Espírito Santo, será inevitável esse amor. E o amor é o ingrediente indispensável para toda intercessão bem-sucedida. O amor do intercessor. Quem não ama não pode interceder. É preciso muito amor para se devotar ao ministério de intercessão. Exige sacrifício, tempo, renúncia, dedicação, o espírito de busca incondicional revelado nos textos supracitados. Sem amor, não se pode orar. Acontece que todo filho de Deus tem amor, pois Deus é amor e vive nele pelo Espírito Santo. Paulo diz que Deus derramou seu amor em nosso coração pelo seu Espírito que em nós habita. Romanos 5, verso 5. O amor é residente em nós. É preciso somente que demos expressão a esse amor, deixando que ele se extravase e se desenvolva até a sua maturidade plena. E aqui convém lembrar algumas verdades. Verdades sobre o amor. Número 1. O amor não é um sentimento, mas uma decisão da vontade. O amor já está em nós. Cumpre-nos agora, por um ato de livre escolha, viver a sua realidade. Ele nos levará a dar a própria vida pelos outros, como o fez Jesus. Eis o desafio da palavra. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, verso 16. O amor custou tudo a Cristo e nos custará também. Estaremos dispostos a escolher esse caminho? Muita gente quer amar com sentimento e diz, não sinto nada. Acontece que ninguém vive a vida cristã pelo que sente. Sentimento é a voz da alma, das emoções. A voz do Espírito é nossa consciência. Para eu amar, só preciso tomar uma decisão de obediência. É um ato de vontade. O amor já reside em mim e eu vou determinar que esse amor terá expressão na minha vida. Número 2. Amor é ação. Fazer alguma coisa para mudar a situação na vida de outros. Esse é o espírito do amor de Deus expresso em João
3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Deus expressou seu amor? Dando o seu Filho o melhor que ele tinha. Amar é dar a vida. Suponhamos que alguém está enfrentando um problema. Você vai, jejua o dia todo, tranca-se para orar por aquela pessoa que às vezes nem conhece. Isto é amor. Você está fazendo alguma coisa por ela? Em outras ocasiões, você está dormindo e acorda às 3 horas da manhã, Deus coloca um peso em seu coração. Levanta, vai orar para o Brasil ou por um outro país. Um missionário, um pastor, um perdido, um enfermo, você obedece e usa horas do seu sono intercedendo. Isto é amor. Quando Jesus veio aqui, foi para buscar a você e a mim, a ingratos, maus, miseráveis, rebeldes, pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, verso 8. Isto é a mais elevada expressão de amor e o padrão perfeito para nós. 3. O amor é uma força. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, verso 8. O amor conquista, vence, sara, conforta, libera paz, segurança, bem-estar. A força do amor é a força do próprio Deus, pois a essência de Deus é o amor. Quem ama expressa o caráter daquele de quem o ama e emana. Deus mesmo. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, verso 16. Quem ama não descarta a pessoa, só porque ela é má, porém luta pela sua recuperação. Quem ama não fica levantando o dedo para apontar o pecado do irmão. Dobra os joelhos para conseguir a vitória em seu lugar. E se o meu irmão estiver errado? E daí? Ele porventura é meu servo? Quem sou eu para julgar o servo alheio? Ele é servo de Deus e Deus mesmo lidará com ele. Minha função é interceder a seu favor, liberando assim a força transformadora pelo poder da intercessão, a fim de que Deus intervenha em sua vida. É meu irmão, caiu? Está em necessidade? Dobrarei meus joelhos a seu favor e deixarei que o Espírito Santo gere nele a vitória necessária. E agindo assim, estarei agindo em amor. O guerreiro de oração não faz guerra contra nenhum pastor, contra nenhuma igreja, contra nenhuma denominação, contra nenhum ministério, mesmo que esteja em erro. Ele é um intercessor para gerar no reino do Espírito a bênção de Deus sobre todos os pastores, sobre todas as igrejas, sobre todas as denominações, todos os ministérios. Nossa guerra não é contra os homens, e sim contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 2, verso 12. Número 4. O amor nos conserva sobre os joelhos. Quem não ama, pouco ou nada se importa com o destino dos outros. É mais fácil condenar, criticar, ignorar, ser indiferente, mas o amor não se devotará a nenhuma dessas características nascidas no reino de Satanás. É preciso amor para pôr o joelho no chão, crendo que ainda há esperança. É imperativo amar os pecadores para fazer-se calo nos joelhos, batalhando pela sua redenção. É imprescindível amar o corpo, a igreja toda, para sacrificar-se por ele em contínua intercessão, gerando sua maturidade em Cristo. Só Deus nos dá esse amor e ele nos está disponível sem medida. Só quem ama olha para os homens pelos olhos de Deus, e o verdadeiro intercessor é aquele que vê os homens como Deus o vê, que vê a necessidade como Deus a vê e se devota satisfazê-la como Jesus Cristo o fez. Número 5. O amor não desiste
até que a vitória seja alcançada. Veja o que tem custado a Deus a redenção dos filhos dos homens. Mas ele nunca desistiu de nós. Que amor incansável! Se olharmos para nosso passado, logo concluiremos que ele nos buscou até nos encontrar. Atraiu-nos até que nos rendêssemos a ele. Agora, ele quer que tenhamos a bênção e privilégio de ser seus canais, para que outros sejam igualmente alcançados e libertos de todas as prisões satânicas e lançados no reino de luz, a fim de que desfrutem as bênçãos da plena redenção que seu amor nos tem garantido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem experimenta o amor de Deus olha para os homens pelos seus olhos e projeta essa imagem pela intercessão. Número 6. O amor é incondicional. O amor de Deus ama o que não é amável. Somos chamados a orar não só pelo corpo, nossos irmãos em Cristo, mas pelos pecadores, pelo vil e pelo mal, pelos amigos e inimigos, por todos os homens. Se amamos até os inimigos, Mateus capítulo 5, verso 44 e 45, podemos abençoá-los e nos devotar a intercessão a seu favor. Quanto mais pecador, quanto mais marcado por Satanás, maior a necessidade de intercessão. Pode até parecer muito bonito amar nossos amigos, as pessoas da nossa igreja, da nossa denominação. Mas o intercessor ama o inimigo, o que fala mal dele. Ama todas as denominações, todos os pecadores, todos os homens. Ele não ama por causa do merecimento, e sim porque a sua nova natureza é carregada pelo amor, e a coisa mais natural do mundo é amar. Amar como Jesus é ser capaz de ir à cruz e assim dizer ao que o crucificou: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. E vemos o mesmo Espírito em Estevão, discípulo de Cristo: Senhor, não lhe imputes este pecado. Atos 7, verso 60. E não foi porventura sua intercessão que venceu a Saulo? Foi a oração de Estevão, antes de morrer apedrejado pelos subordinados de Paulo, que gerou a sua conversão. Estevão deu à luz o apóstolo Paulo, seu algoz. No caminho de Damasco, Jesus disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26, verso 14, parte B. Que aguilhões? As convicções que o Espírito operava nele desde aquele dia. Paulo vira Estevão e ouvira sua oração. Aquela visão, aquelas palavras e aquela oração eram os aguilhões do Espírito Santo agora no espírito de Paulo. E Jesus quer dizer-lhe: é irresistível, Paulo. E ele rendeu-se. Senhor, que queres que eu faça? Atos 22, verso 10. E o grande perseguidor se torna o apóstolo dos gentios, legando-nos o maior número de livros do Novo Testamento. Tudo porque Deus encontrou um discípulo capaz de amar, perdoar e gerar, pela intercessão, a redenção de um algoz. Número 7. O amor é fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22. Todo que é nascido de Deus tem o fruto do Espírito. Esse fruto vai crescendo e amadurecendo à medida que andamos no Espírito. O intercessor cedo verificará que quanto mais se devota à intercessão, maior a sua capacidade de amar. À medida que ele se entrega ao Espírito e deixa fluir em seu ser a compaixão divina, seu coração vai sendo elastecido, a misericórdia de Deus o domina e ele se descobre amando cada vez mais, até mesmo os ingratos e maus. Assim como Deus é ilimitado em si mesmo no seu amor, o intercessor de repente descobre que não há limites para o seu próprio crescimento em amor. Ele está se assemelhando cada vez mais com seu mestre e consegue amar todos os homens. Você é um intercessor? Deixe que isso arda em seu coração com letras de fogo. O amor é o primeiro ingrediente da verdadeira intercessão.
E aqui concluímos o capítulo 9 com esse maravilhoso capítulo falando sobre o amor. Que nós possamos ser assim como Deus nos chamou para ser. Até o próximo vídeo.